Você sabia que um adolescente visionário foi o fundador da drogaria moderna? Comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Nesse período todo que você entrou para uma sociedade, que você comprou uma farmácia, isso tudo foi com o esforço do seu trabalho. Com certeza. E assim, com muito trabalho, com muita dedicação, fidelizando o cliente todo dia, a gente conseguiu evoluir. Eu trabalhava, abria a farmácia às 7 da manhã e fechava às 9 da noite. E era de segunda a sábado. Sábado fechava 1 hora mais cedo, fechava às 20 horas. E domingo abria de 7 horas até meio-dia e meio. Acho que o maior desafio é esse, não é você ter um novo cliente, mas é você manter os seus clientes, né? Eu fui um inovador nessa época, tá? 1979, 10 anos depois, já estava colocando montagem toda de vidro, produtos tudo para fora, alto atendimento, coisa que era muito incomum para a época. Você sabia que um adolescente visionário foi o fundador da drogaria moderna? E para contar essa história para a gente sobre os desafios e superações, está aqui comigo Osmar Fernandes de Souza. Muito Olá. Obrigado. Obrigado a você por essa oportunidade dessa entrevista. Então é um grande desafio, uma satisfação estar com você. E essa história nós vamos poder contar em várias fases. É okay? verdade, é verdade. Conta para mim, eu já sei, né? Porque a gente conversa bastante, né? Inclusive a gente ensaiou muito umas entrevistas antes de eu começar com o Momento Moderno, né, Osmar? Okay. Onde você nasceu? Eu nasci numa pequena cidade, Minas Gerais, chamada Divino. Na época era até distrito de Carangola, que é uma cidade da Zona da Mata Mineira, né? E nessa cidadezinha de Divino foi onde eu comecei, ainda com 9 anos de idade, a trabalhar numa pequena farmácia. Tá certo. Você é o irmão mais novo de quantos irmãos? Nós somos uma família de 5, né? 4 irmãos e uma irmã. E eu sou o caçula da família, né? E naquela época que meus pais, né? A gente começava a trabalhar muito cedo, né? Isso era natural naquela época, porque eu sou da década de 50 e com a evolução dos tempos, principalmente nas cidades do interior, famílias humildes, os filhos começavam a trabalhar cedo e também era uma coisa bastante natural que as pessoas se casavam por volta dos 20 anos de idade, né? Então eu comecei a trabalhar muito cedo, mas isso realmente naquela época fazia parte. E até hoje, nas cidades do interior, ainda tem muitas crianças que ajudam os pais desde cedo e também nas cidades onde as pessoas realmente precisam da ajuda dos filhos para o dia a dia, né? Tá certo. E quando que você mudou para Volta Redonda? Como é que foi isso? Bom, então eu vou historiar um pouquinho só dessa farmácia que eu trabalhei no interior do Ano Divino. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Eu trabalhava no início, meio período, que eu ia para a escola, saía da escola e ia direto para a farmácia. E fiquei trabalhando até terminar, naquela época a gente falava curso primário, né? E terminando o primário, a cidade que eu vim para Volta Redonda, por que motivo? Era uma cidade, naquela época, a cidade desenvolvimentista do Brasil, que Volta Redonda é o marco da industrialização brasileira, através da CSN, que foi a primeira indústria siderúrgica do Brasil, né? E para Volta Redonda migravam-se famílias de todas as partes do Brasil. E meu pai, então, veio para Volta Redonda trazendo a família. Mas nesse tempo, eu já tinha trabalhado em farmácia lá na minha cidade, onde nasci, que mais ou menos 1 ano e meio de idade já estava com 11 anos e meio, ia fazer 12 anos, trabalhando na farmácia lá. Vim para Volta Redonda, para o bairro Retiro, e meu pai, novamente, conseguiu um emprego numa farmacinha lá no Retiro, e eu comecei a trabalhar numa farmacinha no Retiro aqui, antes dos 12 anos de idade. Ok? Ok. E nessa farmacinha eu trabalhei praticamente 1 ano e uma beiradinha, 1 ano e meio aproximadamente, e depois fui trabalhar numa outra farmácia no Retiro. Esse é um nome conhecido, um farmacêutico muito experiente e muito competente, que era a farmácia do Sr. Irã Natividade,
que felizmente está aí até hoje para contar a história, já fez até um vídeo, depoimento da minha vida passando pela farmácia dele. Ele foi vereador, prefeito, chegou a ser prefeito da cidade por um tempo. E aí, então, aí para a minha vida profissional como empregado de farmácia com uns 14 anos e meio. E a partir daí, então, eu começo uma nova aventura. Tinha uma pequena farmácia na 249, de um farmacêutico que trabalhava na CSN chamado Aloísio, estava à venda. Era uma farmácia de 20 metros aproximadamente, lá no bairro 249. Eu convidei um colega de trabalho para a gente comprar essa farmácia. Eu tinha 14 anos e meio, mas ele já era de maior. E naquela época a criança não tinha documento, era meio que assim, documento de boca, né? Era combinado, né? Então, eu muito entusiasmado para comprar essa farmacinha, e compramos essa farmacinha, 249. Ele não se desligou do emprego que ele tinha, que era uma farmácia lá no Retiro, porque ele não tinha confiança que a coisa ia dar certo. Então, essa farmacinha fiz todo o esforço e ela realmente não conseguia pagar as prestações que nós assumimos. E como eu já estava no Retiro trabalhando praticamente 2 anos e meio, a solução encontrada foi arrumar uma lojinha no Retiro e levar essa farmacinha para o Retiro, aonde eu já era conhecido e o meu ex-sócio também. E assim, com muito trabalho, com muita dedicação, fidelizando o cliente todo dia, a gente conseguiu evoluir. E isso aconteceu quando foi um ano e meio depois, a gente comprou uma segunda farmácia que ficava lá no Retiro também. E começamos então, eu ficava nessa loja nova que nós compramos, né? Essa farmacinha nova, e ele ficava na outra farmácia. Isso com menos de 18 anos? Isso, na verdade, isso aí, eu comprei essa 249 com 14 anos e meio, e essa do Retiro, que mudamos para lá, eu estava ainda com 17 anos, mais ou menos, e a sociedade começou a ver aqueles tradicionais dificuldades para conviver com a sociedade. Então, nós fizemos uma separação da sociedade. Com 18 anos e 3 dias, eu fiquei, então, com uma farmacinha, e aonde eu comecei a minha carreira solo, vamos dizer assim, né? Com muita fé, força, coragem e determinação. Só um pouquinho. Nesse período todo que você entrou para uma sociedade, você comprou uma farmácia, isso tudo foi com o esforço do seu trabalho? Com certeza. Porque, assim, um aporte familiar de investimento você não teve, foi tudo você? Não, não. Na verdade, sou de família muito humilde, né? E cada um trabalhava com as suas dificuldades. Eu tive um apoio, sim, do meu irmão mais velho, que já tinha pequenos recursos, né? E a gente, uma família, é tradicional também hoje, mas naquela época, tudo que a gente tinha era compartilhado, né? E o meu irmão tinha uma pequena reserva, né? E ele, então, disponibilizou essa pequena reserva para que eu pudesse também começar a vida, né? E assim, e naquela época, a taxa de juros, a inflação era muito baixa, né? Então, até eu conseguir uma certa credibilidade, mas a gente pegava um empréstimo no banco, até você ter, quando você ganha confiança no mercado, era um juro muito inferior ao que é hoje, né? E com todas as dificuldades que eu venci, mas foi com estratégia, com muito esforço, e também posso dizer a você que ao longo da vida a gente vai construindo amizades, vai construindo também pessoas que fazem parte, igual a sua família mesmo, né? E eu tratava cada cliente era único, né? E essa história eu posso contar mais um pouquinho para você, mas eu fazia o cliente ficar fidelizado e ainda fazia o cliente ficar meu amigo. É verdade, eu acredito. E aí, com 18 anos, então, você começou, e aí você já colocou o nome? 18 anos e 3 dias,
eu comecei, o nome era outro nome, eu não vou citar o nome porque tem farmácias com esse nome hoje, né? Mas eu tinha um sonho de crescimento muito grande, e não passou muito tempo, eu já tinha, vamos chamar assim, liquidado as dívidas para a construção daquele negócio e comecei a trabalhar outros desafios. Eu tinha muitos sonhos na minha vida e esses sonhos eu trabalhava assim intensamente para fazer com que esse sonho tornasse realidade. O bairro Retiro, nessa época, era um bairro desprovido de diversos tipos de serviço de saúde. Não tinha consultório médico, não tinha posto de saúde. Então, assim que eu fui trabalhando, fui conseguindo conquistar a confiança da população, o meu movimento subia a cada dia e o meu sonho era construir uma loja, um prédio, onde eu pudesse ter salas para poder oferecer aos médicos. Então, a minha história de construir um prédio ou entrar até na construção civil foi exatamente com a intenção de levar médicos para o Retiro. E eu construí um prédio, na época eu estava com 21 anos, quando o primeiro alvará de construção da minha vida, eu fiz um prédio que tinha uma loja embaixo, está lá até hoje, 7 salas que era para poder oferecer para médicos, sem custo, sem nada, e mais 7 apartamentos em cima. Foi o primeiro prédio de 4 andares do Retiro. Já vi esse prédio, onde funciona hoje uma instituição financeira, né? E ali, então, aquilo me deu também para o mercado, para o comércio, trouxe também muita credibilidade com a figura do Osmar, aquele menino ousado, né? Que fazia assim, tinha sonhos e corria atrás dos sonhos. Eu, por exemplo, o meu sonho de levar médico do Retiro era tão grande que eu consegui fazer isso, mas não consegui completar o meu sonho. Achei, por exemplo, convidava um médico, fazia o bloco de receituário para ele, né, e tal. Mas depois foi tendo outras formas, né, e acabou que tendo posto de saúde, tendo hospital, etc. Mas foi um bom sonho e tivemos aí um desafio grande que foi conquistado na época, também gerando credibilidade para a marca Moderna e gerando credibilidade também para o Osmar. Sim. Né? E quais foram os maiores desafios desse início para você? E você chegou a pensar em desistir em algum momento? Olha, eu te confesso que se for falar em maiores desafios, realmente tive enormes desafios. Primeiro maior desafio foi quando comprei essa farmácia no 249 e naquela época foi dividido em 25 parcelas. O primeiro mês não deu para pagar a parcela. O segundo mês não deu para pagar a parcela. Então eu ia ficar inadimplente 3 meses. E ao ficar inadimplente 3 meses, então o meu sonho ia para, né, vamos chamar assim, se acabar. Então, essa visão que eu falei agora há pouco, aluguei uma lojinha no Retiro, por acaso fica em frente à Caixa Econômica no Retiro hoje, mudamos para lá. No segundo mês lá no Retiro, aí já consegui pagar uma prestação, negociei e consegui pagar a prestação e quando chegou no 25º mês já tinha liquidado as prestações com esse, inclusive ele era médico, esse farmacêutico depois fez medicina. Entendi. O segundo grande desafio é que quando eu separei a sociedade, eu comprei essa farmacinha de uma pessoa que eu tinha 18 anos, essa pessoa tinha 40. Eu comprei essa farmacinha quando separei a sociedade. O que aconteceu? Quem me vendeu, naquela época a gente falava nota promissória. Eu dei então uma nota promissória, a gente falava, a moeda da época era cruzeiro, eu dei uma nota promissória de 5.000 cruzeiros para pagar em 6 meses. E com 3 meses ele quis vender a nota promissória no mercado. E eu fiquei desesperado, porque ele quis vender a nota promissória de 5 por 3. O que aconteceu? Eu
busquei, nas minhas amizades já constituídas, e consegui arrumar o dinheiro e paguei a promissória. Entendi. Só não sabia que ele ia colocar uma farmácia três lojas depois da minha. Aí eu falei assim, agora o desafio vai ser muito maior. Eu concorrer com uma pessoa, eu ainda com 18 anos, com uma experiência muito menor do que a dele, e ele já com seus 40 anos, com 20 anos trabalhando em farmácia, montou 3 lojas depois da minha, uma pessoa que me vendeu a farmácia, né? Aí a gente realmente, às vezes, tem que repensar todas as estratégias, mas eu sempre muito determinado, né? Eu trabalhava, abria a farmácia às 7 da manhã e fechava às 9 da noite. E era de segunda a sábado. Sábado fechava 1 hora mais cedo, fechava às 20 horas, e domingo abria de 7 horas até meio-dia e meio. Então era um trabalho intenso. Mas cada cliente que ia na minha loja, eu fidelizava. Né? Acho que o maior desafio é esse, não é você ter um novo cliente, mas é você manter os seus clientes, né? Para você ter uma ideia, naquela época, as farmácias tinham uma quantidade de itens, de SKU, que o mercado chama hoje, ou mix de produto, era muito menor, né? Então, chegava com uma receita na minha farmácia, por exemplo, de 3 produtos, e às vezes eu tinha 1, tinha 2, faltava 1. Eu garantia para o cliente que eu ia buscar o produto para levar na casa dele. Ou eu comprava de um distribuidor, que Volta Redonda tinha distribuidor regional, Barra Mansa tinha. Se não tivesse, eu comprava na farmácia do concorrente, levava na casa do cliente sem cobrar nenhuma taxa por isso. Entendi. Né? E naquela época também, o medicamento para combater, por exemplo, a pneumonia ou a infecção respiratória de modo geral, era a penicilina. Então as crianças, às vezes, a gente brinca sempre, que as crianças, quando viam a farmácia do lado da rua, que pegavam a mãozinha da mãe e já começava a chorar, passar para o outro lado da calçada, porque era a injeção que tinha que tomar, né? Uma penicilina de 12 em 12 horas, durante 7 dias, para curar uma pneumonia de criança. Então, eu ia na casa das pessoas de manhã, muitas pessoas que não podiam ir na farmácia, eu ia na casa das pessoas de manhã, aplicava a injeção e voltava à noite, 12 horas depois, para aplicar. Isso era todos os dias da semana, sábado, domingo, feriado, qualquer dia. Então, isso você vai fidelizando o cliente e conquistando amigos. Tá certo. Né? E a Drogaria Moderna é uma empresa familiar, né, Osmar? Sim. A Drogaria Moderna é uma empresa familiar e eu tenho muito orgulho de falar isso. Assim como eu comecei a trabalhar muito cedo, eu tenho 2 filhos, né, amados filhos, e consegui até conquistar uma terceira, tá bem? E o que acontece? Naquela época, os pais ou as mães tinham o horário das crianças na escola, a gente cumpria realmente aquele protocolo de ensino que deve ser dado às crianças, mas a gente levava, para onde a gente ia, levava as crianças. E as crianças começaram, desde muito cedo, a ir para a farmácia também. Com isso, eles foram gostando de estar indo com os pais, que qual as crianças que não gostam de estar acompanhando os pais, né? E começaram a trabalhar muito cedo, e meus filhos, então... Trabalharam em várias funções, trabalharam né? em multifunções, não começavam em funções assim de responsabilidade com o cliente direto, né? Ou era na sessão de embrulho, tinha uma comandazinha numerada, aonde eu já sabia, conhecia os números, tá? E a pessoa chegava com um papelzinho pago, ele olhava e integrava. Trabalhava também na parte de estoque, né, para aprender a abrir e conferir mercadoria. Enfim, eles foram multifunções, foram aprendendo, desenvolvendo, todos eles maravilhosos, muito obedientes, muito determinados. E eu também podiam estar aqui com a gente, que a gente convidou, poderia, né? Vamos fazer a parte 2, né? Acho que a gente pode fazer essa parte 2. É. E uma coisa muito importante também, e que eu sempre fiz, eu tratava-os como filhos, sempre dando ensinamento, né? Amor, carinho e responsabilidade. Mas também recebia o seu salário. Deu de 9 anos de idade, recebia um salário mínimo, mas tinha que trabalhar 20 horas por semana. Tá? E eles foram crescendo, foram evoluindo, estudando. Depois, chegar na hora do vestibular, eles já escolheram que ia fazer vestibular de administração de empresa,
e fizeram vestibular em várias faculdades. Para minha surpresa agradável, passaram em todas elas, certo? E depois fizeram administração, fizeram pós-graduação de varejo, fizeram outros cursos, inclusive extensão internacional, várias viagens técnicas para os Estados Unidos e outros países. E são pessoas de mercado, são pessoas de alto nível de competência, conhecimento e também é extremamente responsável em tudo que faz, né? Isso eu tenho um grande orgulho de falar isso, né? Nós temos uma vivência em família maravilhosa, trabalhamos junto, passeamos junto. Trabalha todo mundo na mesma sala, né? Mesma sala, a mesma sala, cada um com as suas atribuições, né? Bem definidos. São pessoas, são profissionais de mercado, tá? Sim. Pode trabalhar aqui, pode trabalhar em qualquer país do mundo que estão preparados. É verdade. E a sua esposa, a Val, seu também conheceu, não, né? Você, né? Você, acho que fica Você melhor, né? conheceu na farmácia, não foi, Osmar? Ah, isso eu não posso contar, né? Isso eu não posso contar. Mas ela também trabalha na Moderna. Trabalha na Moderna, né? Como eu conheci, deu uma outra segunda oportunidade, Segunda eu conto, oportunidade, tá bom? tá certo. Não, na a gente verdade, deixa a parte 2. Na verdade, eu tinha falado que quando eles eram pequenininhos, a gente já levava para a farmácia, a minha esposa ia junto, né? Sempre também muito ativa, sempre participando da vida da empresa, da vida da família como um todo. E então ela ia trabalhar sempre na parte de documentos, né? Que ela tem ela inclusive formada em contabilidade, não praticou fora, mas na Moderna ela é um braço direito em toda a parte de conferência e uma pessoa também muito dedicada e, por que não dizer, boa de relacionamento com os colaboradores. Que é uma das partes mais importantes que eu quero reafirmar aqui agora, é que eu também sempre valorizei muito as pessoas, valorizo muito as pessoas, que a gente sempre diz, né? O comércio tem pessoas trabalhando para atender pessoas. Então, eu preciso de ter pessoas que gostam de pessoas e que trabalham para satisfazer as pessoas. Esse é o meu propósito de sempre. E eu procuro sempre orientar dentro dessa forma. Tá certo. E de que forma que você acha que a drogaria moderna traz mais praticidade para a população? Olha, a gente sempre faz um benchmark, né? Faz os nossos projetos de planos estratégicos, visitas técnicas no Brasil e fora do Brasil, e também acompanhando a necessidade das pessoas. Nós fomos muito inovadores lá muito atrás. As farmácias eram aquelas farmácias de prateleira de madeira, onde o atendente ficava dentro do balcão, todas as mercadorias, até um sabonete, um creme dental, ficava dentro do balcão. Eu fui um inovador nessa época, tá? 1979, 10 anos depois, já estava colocando montagem toda de vidro, produtos tudo para fora, alto atendimento, coisa que era muito incomum para a época, né? E a gente aumentou o nosso mix de produto, oferecendo mais produtos para os clientes, e hoje a gente fica antenado nas necessidades dos clientes. A farmácia e drogaria virou um hub de saúde, né? A gente tem que estar atento às necessidades do cliente, quais são as prescrições médicas que realmente a gente tem que estar acompanhando para contribuir com a saúde do paciente. Então, a Moderna inovou nesse aspecto e nós temos um desafio, que é inovar cada dia mais, né? É verdade. E quais são os desafios assim, que você conseguiu superar para padronizar as lojas? Acho que é constante esse desafio, né? Exatamente. Porque são muitas lojas, né, Osmar? Nós estamos chegando às 80 lojas, né? Certo? Mas ainda tem muito desafio para os meus filhos, que com certeza daqui a pouco vai ultrapassar as 100 lojas, né? Na verdade, aí vem já uma contribuição muito grande da Aline e do Davis, porque eles, na parte de layout, na parte de inovação, na parte de tecnologia, na parte de trazer novidades para a Moderna, eles vivem pensando nisso, vivem buscando informações mercadológicas e antenados para que a gente possa atender mais e melhor nossos clientes, inclusive com serviços diferenciados porque nós tivemos uma grande barreira durante muito tempo, que é
vamos chamar assim, as licenças, né, de liberação para serviço, da vigilância sanitária, da Anvisa. Até pouco tempo atrás, você não podia fazer uma vacina em farmácia. Até pouco tempo atrás, agora, o que foi o grande divisor de água foi, infelizmente, né, foi a pandemia, a Covid-19. Aí nós já somos associados à maior rede de drogarias do Brasil, que é a Abrafarma, já há mais de 30 anos. E a Abrafarma, através de um programa de treinamento específico para farmacêuticos, né, inclusive em convênio com universidades, na FIA-USP e outras universidades, tem trabalhado no aperfeiçoamento, né, e treinamento de farmacêuticos para voltados para o serviço de saúde. Então, por exemplo, a realização de testes de Covid foi um grande sucesso nas farmácias, em especial nas redes da Abrafarma, porque lá foi criado exatamente um departamento, um canal de treinamento e comunicação. E vários outros tipos de exames, outros serviços também serão implementados. Até recentemente, uma nova RDC da Anvisa já foi publicada, que vai permitir que a gente faça outros tipos de tratamento, de vacinas e também contribuindo aí com a classe médica e os clientes. Tá certo. E o atendimento domiciliar de vacinação também é um grande diferencial, né, Osmar? Esse aí é importante até ressaltar que foi um desafio para nós fazer com que a Moderna pudesse fazer vacina, todas as vacinas, tanto na infância, criancinha, até o idoso. Porque, às vezes, ainda não é de conhecimento de muitas pessoas que tem várias fases na vida que ela precisa de ser vacinada, né? Sim. Então, a gente montou a primeira loja com vacinação, mas, para isso, os farmacêuticos foram preparados e treinados, né? E nós tivemos agora, recentemente, informação da Abrafarma, nós temos em Volta Redonda a loja que ganhou o 4º lugar no Brasil de vacinação, que é a nossa loja que fica ali no Jardim Amália, na entrada do Jardim Amália. Farmacêutico preparado, as pessoas que levam a criança para vacinar lá, elas saem de lá encantadas, porque a criança chega lá na loja, nem chorar para tomar vacina não chora, de tão bem preparado que é um cenário para isso. É verdade. E nas vacinas de adulto que os médicos prescrevem, em especial quando vai fazer um programa de prevenção de doenças, né? Vacina para pneumonia, né? Contra a pneumonia, vacina para herpes zoster, vacina para hepatite, é um protocolo para melhora da qualidade de vida e prevenção de doenças da pessoa adulta e idosa. É verdade. Então, hoje, a melhora da qualidade de vida das pessoas está exatamente em se precaver através das vacinas. É um protocolo que vários médicos prescrevem, que a pessoa fica imunizada para aqueles tipos de problemas. E isso vem avançando, inclusive as novas moléculas de medicamento estão cada dia chegando mais para doenças severas, né? Mas são medicamentos inovadores, medicamentos inteligentes, né? Daqui a pouco você vai tomar um comprimido e vai falar para ele assim, olha, você é para o meu fígado. Você vai tomar um outro comprimido, assim, ó, você vai curar minha dor de cabeça, certo? É verdade. Então, a tecnologia está avançando muito, isso foi uma brincadeirazinha, né? Mas é assim que a gente está vendo a evolução dos medicamentos que causam menos efeitos colaterais, mais específico. Você vai tomar uma droga que só vai atacar aquela célula doente. Ele não vai atacar outras células do organismo. Então é isso que está vindo por aí, muita inovação, muita tecnologia, e nós precisamos de estar sendo preparados para isso. Assim como os médicos hoje, eles têm à sua disposição vários exames muito específicos, não tinha 10 a 20 anos atrás, né? Se voltar rapidamente aí a 4 décadas atrás, o exame era o raio-x, que depois foi vindo outras tecnologias, foi vindo exames altamente sofisticados, assim os medicamentos estão acompanhando também, medicamentos altamente sofisticados, que vão atender uma demanda muito importante no mercado. Agora, para a gente finalizar, 2 perguntas. Sim. A primeira, qual foi um fato ou lembrança marcante dentro desses 54 anos da Drogaria Moderna e qual é o segredo para você não desistir do seu objetivo?
Bom, vamos então para o não desistir. Uhum. Eu sou uma pessoa que, quando eu vou fazer alguma coisa, primeiro eu penso bastante. Eu não tomo aquela decisão imediata. Eu vou e fico pensando naquilo, durmo com aquilo, amanheço com aquilo. Então eu monto mentalmente, na época até não tinha ainda conhecimento que eu tenho hoje de mercado e nem estudo que eu tenho hoje, mas eu sou muito determinado. E no mundo dos negócios é assim. Se você é determinado, se você tem foco, você tem força, fé e coragem e disciplina, você pode errar uma vez, você tenta de novo, conserta, você erra a segunda vez, você vai ajustando. Então, na verdade, essa não desistência vai mesmo da minha determinação. Eu acredito no meu potencial, eu acredito no potencial das pessoas, sempre tive a humildade também para buscar informações fora, trocar ideias com pessoas. E eu tenho uma palavra que eu gosto muito que chama gratidão. Eu sou muito grato aos colaboradores da Moderna, eu sou muito grato aos fornecedores da Moderna, sou muito grato, em especial, à minha família e às pessoas que eu convivo no dia a dia. A gente aprende todo santo dia. Então, quando você tem um negócio, você acredita naquilo, é a mesma coisa que até recentemente eu toquei um prédio para os moldes de Volta Redonda, um prédio grande, e coloquei uma meta em 36 meses. É um prédio de 148 apartamentos, sendo 16 coberturas, sendo 296 vagas de garagem, e coloquei uma meta. E essa meta era 3 anos. Eu não concluí com 3 anos, porque tivemos variáveis muito fortes, que foi muitas chuvas, faltou mão de obra, faltou material, mas todo santo dia que eu estivesse em Volta Redonda, 6h30 da manhã eu estava lá. Eu sei. Certo? E tinha uma placa, falta tantos dias. E eu conversava com as pessoas, eu trabalhava com as pessoas. No início eu chegava, também agora voltando à farmácia, eu chegava na farmácia às 7 horas da manhã para fazer reunião com o meu grupo. Que fosse 15 minutos. Tinha alguma coisa para ajustar? Vamos ajustar. Sempre com orientação, com muita educação, com muita disciplina, gratidão, mas fazia com que as pessoas entendessem que era necessário fazer. Entendi. Tá certo. E dentro desses 54 anos, qual que é o fato ou lembrança que mais te marcou e que você nunca vai esquecer? Olha, são tantos que eu vou ter que refletir um pouco. Eu vou, então, para um fato marcante da época de... Isso data-se de 1983. Eu estava no Retiro, eu tinha 2 lojinhas no Retiro, e aqui na Vila, a Drogaria Moderna, aqui central da Vila, era uma Caixa Econômica Federal. E essa Caixa Econômica Federal, ela estava fazendo um prédio e fechou. De repente eu passo aqui na Vila e chego... Gente, eu fiquei desesperado, louco para poder alugar aquela loja. Mas eu não tinha conhecimento aqui na Vila e tinha uma certa dificuldade para poder eu transmitir para o dono do imóvel, que é uma empresa de grande porte, né, que é a CBS, aquela loja fechada. E havia, eu vou usar uma palavra talvez não muito adequada, mas havia uma certa discriminação. Eu era lá do bairro Retiro, que é um bairro mais de trabalhadores da CSN e tal. Como que eu vou vir aqui para a Vila, se era um local, vamos chamar assim, considerado elite? Então eu fui à CBS procurar por essa loja. Cheguei lá, eles assustaram comigo, né? Eu ainda era muito jovem. Eu falei que eu gostaria de alugar aquela loja e tal e tal. Eles falaram comigo que eu apresentasse uma proposta. Aquilo era uma loja muito antiga, a parede era tipo um chapisco, não tinha nada de... Eu fiz um projeto, contratei uma pessoa, fiz um projeto, botei uma cara nova, tá certo? Botei mármore na época, mármore branco era uma coisa
vamos chamar assim, sofisticada, fiz uma fachada bacana, apresentei aquele projeto. E eles ficaram impressionados com a minha velocidade que eu apresentei aquele projeto. Aí eles perguntaram, você tem avalista? Eu falei assim, tenho. Não tinha, mas falei que tinha, né? E fui e busquei, na época, consegui 2 amigos que avalizassem o meu contrato e ainda precisei de ter uma carta garantindo que eu ia fazer aquele projeto, que eu ia fazer aquela fachada, ia fazer aquela obra. E, então isso marcou muito porque não só desse desafio, e porque eu fiz com muita dificuldade e tal. E no dia da inauguração da loja, eu recebi uma pessoa lá, né? Eu fazia inauguração, fazia salgadinho, tinha bebidas, né? E a pessoa lá dentro da loja, naquela época, tomando uísque dentro da loja, com salgadinho. Assim, olha, eu estou aqui impressionado com a sua ousadia, mas não tem condição de você vingar aqui. Porque aqui você vai concorrer com esse pessoal aqui da vila, você vindo lá do Retiro, como é que você vai conseguir superar, vir? Aí eu fiquei muito assustado com ele falar isso, né? E a loja estava cheia de clientes, ele falou assim mais baixinho, perto do ouvido. Eu levei aquilo como o maior desafio da minha vida. E foi um sucesso tão grande que, passado 3, 4 meses, a loja já estava tendo uma boa frequência de cliente, um bom faturamento. E eu, graças a Deus, estou lá. Nós estamos em 2023 para 83, então você veja aí que são 23 com 17, são 40 anos ali. E a gente criou, então, uma história totalmente diferente. Eu já contei essa história, inclusive, numa palestra que eu fiz num colégio, né? Para jovens de 2º grau, né? Como tornar-se um empreendedor, independente de onde veio, e etc. Então, essa é uma coisa que eu não esqueço nunca, entendeu? A gente tem que se alimentar dessas situações para a gente continuar com vontade de continuar. Exatamente. Adorei ter você aqui. Olha, que foi um grande prazer também. Muito obrigada. Espero que você possa fazer aí, você vê aonde que eu possa ter, talvez, fazer uma melhoria de qualquer coisa aí. Tá, né? que isso. Osmar, quero agradecer você. Muito obrigada por estar aqui. Vamos fazer parte 3, parte 4, porque eu acho que esse programa vai ter que ser dividido. E muito obrigada e parabéns por todo o seu sucesso. Muito obrigada por me acolher como sua filha também. É um privilégio muito grande conseguir uma filha tão bonita, tão assim, agradável, né? E eu quero aproveitar para agradecer a todos vocês, em especial lá, meu amigo Mário, que é a Florence, que tem já recebido vocês aí. Aliás, fez isso aqui um estúdio um estúdio, não é verdade? Então, gente, muito obrigado por tudo. Eu sou uma pessoa que gosto de gente, gosto de fazer amizade, tenho o privilégio de ter aqui em Volta Redonda muitas amizades, né? E eu fico orgulhoso de poder contar um pouco da minha história, né? Embora, confesso para vocês que ela falou comigo, eu mandei para você quando foi, mas cadê o convite? Mas tá aí o convite do seu lá. Só que eu acabei só levando a sério mesmo ontem à noite. Então, eu acabei perguntando muita coisa sobre a sua vida, porque eu acho que as pessoas elas têm curiosidade de saber. E às vezes a parte técnica, empresarial, fica muito técnico empresarial. E as pessoas se conectam com as pessoas. E a sua história é uma história de sucesso que merece que as pessoas saibam e se inspirem nela. Momento Moderna. Toda terça-feira um vídeo novo aqui no canal. Se inscreva, ative o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Um oferecimento Drogaria Moderna. Toda quarta-feira tem dia D, com ofertas em produtos exclusivos na Drogaria Moderna. Confira tudo que preparamos para você e sua família em nosso Instagram, @drogariasmoderna.